Olá, tudo bem com vocês? Boa noite, quanto tempo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, esse estudo que tem sido tão bem conduzido pela Dai, pela Jamile, pela Dai, sobre essa parte que é tão importante na prática mediúnica, que é o atendimento aos espíritos necessitados, aos espíritos que sofrem. E aqui a gente fala sobre as particularidades das reuniões mediúnicas em que existe propriamente dito a manifestação dos espíritos, né? Aí, nesse sentido, mais realmente voltado ao atendimento dos espíritos, né? E quando nós começamos esse módulo 3 e agora nós estamos no módulo 4, programa 2, módulo 3, tema 4, atendimento aos espíritos que sofrem, acompanhando aqui pela apostila, a primeira coisa que a gente percebe, que está trazida aqui na apostila, nesse primeiro parágrafo, é que os espíritos necessitados de auxílio integram uma grande categoria de enfermos portadores de diferentes graus de sofrimentos, que inclui desde os que ignoram a própria desencarnação até os perseguidores, obsessores de encarnados e ou desencarnados. E esse primeiro ponto já chama muito atenção, né? É uma coisa que a gente deve tomar muita atenção nesse ponto, porque quando nós vamos participar de um trabalho mediúnico, e de repente falando, grosso modo, parece que todo atendimento mediúnico, todo trabalho mediúnico é a mesma coisa. Nós vamos estar tratando de espíritos e nós ainda temos uma visão muito curta do que vem a ser a vida no plano espiritual, porque nós ainda não conseguimos nos ver enquanto espíritos, né? Por isso aquela parte tão importante que André Luiz traz, né, numa das suas obras, quando diz que nós precisamos tratar, o Emmanuel, no prefácio do livro Mecanismos da Mediunidade, quando diz que o André Luiz trata a mediunidade da espiritualidade para o plano físico. E ele não fala da questão da materialização das comunicações, ele não fala da questão de que os espíritos vêm do plano espiritual para se manifestar entre nós nas reuniões mediúnicas através dos mecanismos físicos, das ferramentas físicas que são os trabalhos mediúnicos. Mas esse sentido é muito amplo. Quando ele diz que a mediunidade vem da espiritualidade para o físico, e ele fala que a mediunidade é uma particularidade da alma humana, é uma particularidade do espírito, que temporariamente está revestido de uma ferramenta física que é o corpo físico, que temporariamente se utiliza da matéria para atender às suas necessidades de evolução e de trabalho, de crescimento, de aprendizado, né? Nesse sentido, é importante nós entendermos o que vem a ser um trabalho mediúnico. Um atendimento a desencarnados, um trabalho mediúnico, não é um atendimento a um tipo diferente, a uma espécie à parte na criação. É um atendimento que diz respeito a nós, porque os espíritos nada mais são do que, como diz Kardec no capítulo 1º de O Livro dos Médiuns, nada mais são do que as almas, os homens e mulheres que temporariamente vestiram a indumentária carnal, vestiram o corpo físico, né? E que nós somos pré-existentes a esse corpo e que nós sobrevivemos a esse corpo. Então, a manifestação dos espíritos desencarnados não é nada mais, nada menos do que a manifestação de cada um de nós. O atendimento aos espíritos desencarnados não é nada mais, nada menos que o atendimento a cada um de nós, né? E por isso se coloca dessa grande vastidão, né, dessa vasta categoria de enfermos, né? É porque existe uma diversidade muito grande de características, né? Uma diversidade muito grande de carências, né? Porque são todos individualidades diferentes.
E nós já temos falado nisso um número bastante grande de vezes. Nós acreditamos que estarmos no plano espiritual representa algo à parte e que nós todos somos colocados em um grande pacote em que existe um rótulo, espíritos. Sem perceber que, a bem da verdade, a condição espiritual ela reflete aquilo que nós somos em nós mesmos, nas nossas individualidades. Por isso, essa variedade tão grande de necessidades, né? Essa categoria tão diversa, né, de espíritos enfermos, né? E aqui a apostila coloca algo muito interessante no parágrafo segundo desse tema 4 do módulo 3, né? Em geral, sabe-se que os sofredores apresentam uma necessidade intrínseca de desabafar, expondo a sua dor, que pode ser expressa das mais variadas formas: tristeza, amargura, mágoa, lamentos, ironias, ameaças, desejo de vingança e etc., né? E aqui é importante nós lembrarmos daquela passagem que nos traz o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, quando Jesus, num dos seus diálogos com os discípulos, tem a oportunidade de dizer que um dia nós entenderemos que o homem, na sua natureza, é muito mais frágil do que perverso. E a grande maioria dos espíritos que se manifesta traveste essa fragilidade das mais diversas formas. Às vezes medo, às vezes ansiedade. Aos que se colocam com uma alegria desproporcional, com uma necessidade de riso desproporcional, que revela um fundo de desequilíbrio. Há aqueles que colocam uma mágoa profunda, um desejo mesmo de vingança profundo, um aspecto de maldade muito exacerbado, muito exagerado, que, a bem da verdade, somente revestem capas de necessidades que cada um de nós tem. E nós manifestamos essas necessidades das formas mais diversas possíveis. E aí nós podemos entender que com os espíritos não é diferente, porque os espíritos são aquilo que nós mesmos somos, né? E aqui coloca da regra para ouvir, para atender esses espíritos, né? Nós já falamos sobre isso no nosso trabalho de conversa, depois do estudo que a Dai e a Jamile e a Dai têm trazido para a gente, sobre a necessidade de ouvir e compreender, né? Da necessidade de entender julgamento como análise, não como condenação. Nós precisamos analisar da melhor forma possível, sem jamais condenar, né? E aí se coloca da regra de ouvi-los com gentileza, pois se o desabafo configura de um lado uma espécie de cartaz que produz alívio, de outro fornece ao médium doutrinador e demais integrantes do grupo mediúnico os elementos para auxiliar com acerto. E aqui uma parte que é muito importante, que o desabafo, contudo, não deve descambar para o desequilíbrio que pode desarmonizar o grupo e até inviabilizar uma comunicação. Assim, é permitido, desde que a integridade dos médiuns e a dignidade do recinto sejam respeitadas, considerando, porém, que as manifestações devem obedecer às disciplinas do tempo. Isso é um pequeno recorte do livro Desobsessão, do André Luiz, na psicografia de Valdo Vieira e Chico Xavier. E aqui algumas anotações que merecem atenção. Primeiro, integridade. O que vem a ser integridade? A questão dos cuidados do médium consigo mesmo. Os cuidados na questão da saúde física, e nós recordamos que nós já estudamos Kardec falando sobre os perigos e os inconvenientes da mediunidade,
que o exercício em demasia e descuidado da mediunidade pode trazer riscos físicos mesmo à saúde e à integralidade física do médium, né? E também as questões mentais, né? Podem promover sérios desequilíbrios mentais quando nós não tomamos atenção aos cuidados que nós devemos ter. Nós devemos, antes de tudo, saber precaver a nós mesmos, né? Lembrando que para que nós possamos atender aos outros, nós precisamos estar muito bem estruturados. Para que nós possamos fortalecer alguém, nós precisamos nos fortalecer antes. Porque se não for dessa forma, nós corremos o risco de que daqui a pouco não seja apenas um necessitado de atendimento, não somente o espírito desequilibrado, mas que também o médium pode, por questão de descuidos, vir a tornar-se um necessitado de atendimento também e de intervenção pela não observância desses cuidados referentes à saúde e à disciplina que o médium deve ter consigo mesmo. Uma dessas disciplinas nos diz que o médium é o dono da própria mediunidade. O médium é aquele que sabe o momento de colocar-se a serviço e o momento de dizer que não é o momento de colocar-se a serviço. Que nós, embora médiums em tempo integral, não podemos nos colocar em serviço ostensivo em tempo integral. Que nós devemos saber o momento em que nós nos encontramos, porque todos nós temos os nossos dias em que nós estamos um pouco mais frágeis, às vezes por questões de saúde, às vezes por questões de desequilíbrios emocionais, e que nesses momentos nós devemos também entender as nossas próprias necessidades, né? Isso não deve servir de desculpa para que, aos primeiros sinais de problemas, de desgastes familiares, de desgastes nas relações humanas, nós nos coloquemos como desculpas para não servir ao trabalho da mediunidade. Mas nós devemos sim saber o momento em que nós nos colocamos como necessitados, porque todos nós temos os nossos momentos, né? E às vezes nós também precisamos de atendimento. Aí a necessidade do entendimento que nós precisamos ser de nós mesmos. Cada um precisa conhecer a si mesmo. Mas, mais uma vez dizemos, isso não deve servir como desculpa para que, pelo menor problema, pelo menor desequilíbrio, nós venhamos a nos negar aos atendimentos. Esse tem sido o motivo de grande queda de um grande número de médiuns, que acaba fugindo às suas responsabilidades e achando as desculpas mais estapafúrdias para essa fuga, né? Um outro ponto importante que nos traz esse destaque é com relação à disciplina do ambiente. Nós sabemos que tudo em mediunidade é trabalho de sintonia. E nós devemos ser os primeiros a cuidar do ambiente no qual nós nos colocamos, cuidando com as nossas conversações, trazendo para o ambiente mediúnico, para o ambiente da reunião mediúnica, somente assuntos sérios e pertinentes, evitando nos momentos das reuniões mediúnicas as piadas sem propósito, que às vezes nós acabamos por indisciplina permitindo de nós mesmos, a evitar as conversas que levem a críticas, a depreciações com relação às atitudes do próximo, as questões políticas, as questões religiosas, as questões de visões de diversidade filosófica, tudo isso deve ser esquecido e deve ser evitado. Nós devemos proporcionar no ambiente que nós estamos
um ambiente totalmente voltado à questão do trabalho com Jesus. E isso é trabalho de caridade, trabalho com seriedade, trabalho com disciplina, trabalho com vontade. Porque, caso contrário, quando nós nos entregamos aos desequilíbrios próprios das conversações inúteis, nós acabamos abrindo campo para a intervenção de espíritos que se afinizam com esse tipo de ambiente mental e com esse tipo de ambiente que nós proporcionamos ao nosso redor. E aí nós podemos começar a perceber, a imaginar qual tipo de espíritos virá nos assenhorar, virá nos dirigir, virá nos guiar. Esse é um cuidado que nós devemos ter. Quando se fala que as manifestações devem obedecer às disciplinas do tempo, nós devemos lembrar que o nosso trabalho não é o trabalho para a solução de processos que muitas vezes são de sofrimentos de anos e anos, às vezes de séculos, de perseguição de um espírito contra outro espírito, de um desencarnado contra um encarnado, de um grupo de desencarnados a um outro grupo de desencarnados, ou com relação aos desequilíbrios do próprio espírito, né? Porque, por vezes, nós que estamos no plano mediúnico, no trabalho mediúnico, julgamos que nós podemos solucionar tudo em um piscar de olhos, em uma passada de olhar, em um único trabalho, em uma única conversa. E não. Nós precisamos lembrar que o trabalho pertence à espiritualidade e que muitas vezes a espiritualidade vem se empenhando durante muitos e muitos anos, muitos e muitos tempos, para trazer em um determinado momento um determinado espírito ou grupo de espíritos ao ambiente de uma reunião mediúnica para que ele possa ali ouvir uma palavra que provoque um primeiro despertar e não um despertar definitivo. E devemos lembrar que muitas vezes esses espíritos que são trazidos às reuniões mediúnicas já tiveram outras oportunidades e que ainda naquelas oportunidades não tiveram o despertamento, mas que no conjunto das oportunidades, das orientações que são colocadas através dos diálogos nas reuniões mediúnicas, as informações, os sentimentos vão lhe sendo despertados, lhe tocando o coração, lhe tocando a mente, e em um determinado momento ele acaba por despertar. Então, um grande erro que nós cometemos é o de julgar que nos bastem alguns minutos para que o trabalho seja realizado e realizado de forma definitiva. E esse é um grande erro, porque por vezes nós nos colocamos a diálogos intermináveis com espíritos no objetivo de tentar despertar de toda e qualquer forma, de toda e qualquer maneira, sendo que isso não é possível, né? O nosso trabalho deve ser um trabalho que respeita tempos, que respeita momentos e que tem sim uma disciplina de horário. Porque nós não podemos esquecer que às vezes, ao priorizar o atendimento a um determinado espírito, nós acabamos inviabilizando todo um trabalho que foi planejado pela espiritualidade, que às vezes traria o espírito para ouvir algumas palavras, para que tenha um futuro despertar, e que nós pretendemos monopolizar todo o tempo de uma reunião com um determinado espírito, esquecendo de outros que têm necessidade de comunicar-se também. E muitas vezes os médiuns perceberão que alguns espíritos estão ali com o objetivo de tomar tempo ao grupo, de iludir, de enganar, de zombar, naquilo que Kardec chama de espíritos zombeteiros,
porque tem esse objetivo, e que muitas vezes nós caímos nessas armadilhas, né? E muitas vezes o médium percebe que esses espíritos assim, né, agem, mas como nós médiums não devemos interferir no trabalho do dialogador, não devemos direcionar aquilo que o médium deve, o dialogador deve falar, como deve agir, quanto tempo deve exercer no atendimento a um determinado espírito. Nós, às vezes, percebemos isso e precisamos fazer o nosso trabalho, deixando que também o dialogador faça a sua parte no trabalho. E dessas oportunidades, retirar também para nós mesmos, enquanto médiuns, enquanto dialogadores, enquanto grupo, as lições que são trazidas por essas oportunidades de aprendizado, por essas oportunidades de experienciação. Um ponto importante também é que atender aos espíritos que sofrem à luz dos preceitos evangélicos espíritas é tarefa de todos os participantes da reunião mediúnica, mas o médium psicofônico e o dialogador se destacam no contexto do atendimento porque, enquanto o primeiro permite que os circunstantes ouçam e amparem a dor do espírito comunicante, o segundo é encarregado de emitir palavra fraterna em nome do grupo. E aqui nós gostaríamos de lembrar e trazer uma oportunidade de reflexão sobre o que vem a ser esse diálogo à luz dos preceitos evangélicos e espíritas. Porque nós lembramos daquele episódio vivenciado por Chico Xavier, quando em uma das suas primeiras manifestações a espíritos sofredores, ele disse ao companheiro que o assistia que em caso de necessidade deveria apresentar o evangelho, né, com veemência, aplicar o evangelho com veemência, e o companheiro, uma vez assustado, começa a bater com o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, na cabeça do médium Chico Xavier, né? É um capítulo bastante engraçado, mas que tem muito de verdade. Nós, às vezes, não exercemos isso e não devemos exercer isso. Agredir o espírito com um livro ou com um exemplar do Evangelho. Não é dessa forma, obviamente. Mas muitas vezes, despreparados, nós começamos a citar passagens e passagens do Evangelho que a nada atendem, que nada despertam, porque não são as palavras que despertam, mas sim o que provém do coração, o que brota do coração, as energias que impregnam as palavras, os sentimentos que envolvem o diálogo, que envolvem não só o falar, mas também o ouvir. Isso é algo muito importante e nos lembra daquela passagem que está no livro Atos dos Apóstolos, que dizia que um grupo de discípulos de Paulo, de cristãos da igreja, se eu não me engano, ou de Antioquia ou de Corinto, não estou lembrado, mas que puseram-se em determinado momento a dialogar com um espírito que exercia uma obsessão. E eles diziam, em nome de Jesus, em nome de Paulo, nós te dizemos, sai dele. E o espírito, muito tranquilamente, o obsessor, muito tranquilamente, olhou para eles e disse, Jesus nós conhecemos e de Paulo ouvimos falar, mas vós, quem sois? Isso é uma pergunta que nos coloca muito sobre essa realidade, de que não é evocar o nome de Jesus, não é citar as palavras de Jesus, nem as passagens de Jesus, porque não é a quantidade de palavras, não são as palavras citadas, mas aquilo que nós trazemos em nós mesmos, né?
que acaba por convencer os espíritos, que acaba por envolver os espíritos. E nós devemos também conhecer as nossas capacidades. Nós recordamos do livro Entre a Terra e o Céu, quando um espírito obsessor no plano espiritual tem a necessidade de diálogo, e André Luiz chama ao espírito Clarencio para que esse possa dialogar com esse espírito. E Clarencio, ministro de nosso lar, diz: olha, André Luiz, orientar eu até posso, mas nesse caso é necessário uma fonte de amor verdadeiro ao qual eu ainda não possuo. Então nós devemos, antes de nos colocarmos como dialogadores, nos preparar moralmente para que de nós possamos emprestar as vibrações que venham a envolver esses espíritos. E com relação ao médium, também essa importância, porque o médium, em sendo o canal através do qual o espírito haverá de se comunicar, é o primeiro a ser percebido por esse espírito que se comunica. Então, o espírito fatalmente e facilmente percebe os sentimentos do médium, percebe as intenções do médium, percebe as vibrações do médium. E nós precisamos saber como nós estamos nos colocando para emprestar o nosso serviço a esses que são necessitados. Pois que, como um médium voltado à drogadição, à sensualidade ou ao alcoolismo, haverá de prestar concurso a um espírito que seja viciado nessas questões. Então, nós devemos estar preparados para esse trabalho. Isso não quer dizer que nós devemos ser santos. Isso quer dizer que nós devemos nos elevar, que nós devemos nos preparar, que nós devemos nos transformar. Porque a necessidade, a vontade de transformação do médium também são elementos de força moral que servem também para a orientação daqueles espíritos que se comunicam. E muitas vezes nós dizemos que nós não podemos nos colocar ao trabalho mediúnico porque nós não nos encontramos em condições ainda do trabalho, porque nós ainda não estamos prontos para o trabalho, esquecidos de que, em verdade, é o trabalho que nos fará prontos para exercer as nossas atividades. É no trabalho que nós nos disciplinamos, é no trabalho que nós nos fortalecemos, é no trabalho que nós nos desenvolvemos. Então, não sejam as nossas imperfeições motivo para que nós venhamos a fugir das nossas obrigações perante o trabalho. Gente, esse é um primeiro tempo, é um primeiro tema, um primeiro vídeo de trabalho. Nós vamos ficando por aqui hoje, para que nós não tornemos o nosso vídeo muito longo, muito extenso. Na semana que vem, nós voltamos com um complemento desse trabalho, abordando ainda mais essas questões. Muita paz a todos, muito obrigado pelas suas atenções e fiquem com Deus.